Olá, graças e paz. Estou aqui nesta manhã de sábado e queria conversar um pouco com vocês, pessoal da igreja local, e aqueles que porventura ouvirem também essa mensagem, esse vídeo, acerca do que de fato, muito equivocadamente, a gente comemora neste domingo próximo, que é o nosso suposto domingo de Páscoa, não é? E queria começar com a referência bíblica. Colossenses capítulo 2, versículo 17, o apóstolo Paulo, escrevendo a esta igreja, ele diz o seguinte: a lei é a sombra das coisas futuras, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Com isto, o que Paulo estava tentando trazer para o conceito da igreja de época é que a lei ela tinha uma função, a função de apontar para Cristo. Mas chegando Jesus, a lei ela já não teve mais razão de ser, porque Jesus, de fato, ele cumpriu toda a lei. Ele não veio para abrogar, mas veio para cumprir. E com isto, ao cumprir toda a lei, praticamente ele nos trouxe esta possibilidade de uma vida que nós chamamos de graça. Pelo simples fato de compreender que aquilo que não poderíamos cumprir, ele cumpriu por nós. Mas à medida que o tempo passa também, e a fé cristã do primeiro século vai tomando corpo, e logo aí no terceiro, quarto século, ela se configura como fé cristã de um cristianismo mesmo, não é? Que tem um ismo na frente, tudo que tem ismo tem uma militância humana por trás. E o cristianismo do terceiro para o quarto século mesmo, eles começam a remontar algumas questões passadas, e eles acham por bem, em um concílio, fazer ou celebrar outra vez a Páscoa. E até aí, normal? Primeiro, Paulo ele está falando que se eu volto a edificar aquilo que eu já destruí, eu me constituo um transgressor. Mas se fosse só isso, tudo bem, seria a Páscoa com o Cordeiro Pascal, não é? Que se celebra mesmo em um tempo determinado para lembrar do êxodo onde a nação de Israel fora liberta por Deus, depois das 10 pragas lançadas sobre o Egito. E aí o termo Páscoa mesmo, nesse contexto, deriva do termo Pesach é hebraico, a Pasca do latim, do grego, Passa do latim, Pasca do grego, e quando se traz isso lá para trás mesmo, para compreender como fora o início do livramento do povo de Deus da escravidão, justifica. Mas quando chega nos dias atuais, fica meio complexo a gente pensar numa proposta de Páscoa, onde de fato a realidade da Páscoa tornou obsoleta do ponto de vista da Páscoa judaica. E alguns falam que de fato a gente está praticando a Páscoa cristã, mas não é verdade, porque remontando à história, a gente chega ali, quarto século da era cristã, primeiro concílio de Nicéia, 325, onde eles votaram e decidiram celebrar a Páscoa. Agora, de que forma? Esta Páscoa ela teria que tomar um corpo totalmente diferente para dentro da igreja, que trazia aí alguns aspectos que em nada tem a ver com a fé cristã mesmo. Nada cabe como arcabouço para dentro da fé cristã, porque a Páscoa nos fazia lembrar a crucificação, morte e ressurreição de Jesus. E se de fato a Páscoa vem para nos fazer lembrar a crucificação, morte e ressurreição de Jesus, logo aquilo que foi criado pelo próprio Jesus também com os 12 apóstolos, depois de celebrar ali a Páscoa, comerem a Páscoa juntos, mas depois partir o pão e distribuir entre os 12, também da mesma forma o vinho, falando que ali estava começando a nova aliança, não é? Então, já estava falando de um conceito de aliança, aliança da graça, não mais da Páscoa com o Cordeiro Pascal, mas agora com Jesus pelo seu sangue. Justificava o povo judeu ainda do primeiro século
de onde a igreja cristã surgiu, no meio desta comunidade judaica, celebrar a Páscoa como uma festa do calendário judaico. Mas para o cristão já não justificava mais. Não justificava porque Jesus é apresentado como Cordeiro Pascal. Jesus é apresentado como aquele que de fato era apontado no Velho Testamento como um antítipo, não é? Que haveria de acontecer. Então o antítipo apontava para Cristo. Cristo chegou à realidade, porém, encontra-se em Cristo e o tipo perfeito é Jesus, então não tinha mais necessidade de celebrar a Páscoa. Mas bem, a Páscoa, então, ela traz uma configuração do terceiro para o quarto século, como eu já falei para vocês, mas a Páscoa ela traz uma semana de comemoração e tradição católica. E nesse contexto, a celebração da Páscoa ela acontece no domingo de Páscoa, o fim de semana santa, né? E a Semana Santa inicia-se com o Domingo de Ramos. Durante esta semana ainda pode-se destacar a Quinta-feira Santa, o rito do lava-pés, a Sexta-feira da Paixão. Esta semana, dentro da tradição católica, faz de tudo para não se comer carne, no máximo peixe, e depois da Sexta-feira Santa, sábado, hoje, equivalente sábado de Aleluia, e por fim o Domingo de Páscoa, que celebra a ressurreição de Cristo. Bom, agora onde é que Cristo cabe dentro disto, irmãos? É uma pergunta bem simples. Se isto foi uma invenção de um concílio de Nicéia, 325, depois da era cristã, e que apontava para uma realidade totalmente quase que europeia, comemorada no período entre 22 de março a 25 de abril. E aí a gente vai perguntar, bom, e a gente celebra isto? Aí eu quero falar um pouco do paganismo, sobre a Páscoa. Então, dentro desse contexto aqui, bem de paganismo, a teoria mais levantada é que geralmente são as mais consideradas, são aquelas que associam a Páscoa, o coelho da Páscoa, ao paganismo. A teoria mais conhecida é aquela que relaciona o coelho da Páscoa com a deusa da mitologia germânica. E aí já vai jogar com outra realidade também, o ovo da Páscoa também com o príncipe de Kiev, mas está tudo relacionado nesse mesmo contexto aqui. E esta mitologia germânica, então presente também na mitologia nórdica e anglo-saxônica, né, chamava de Ostara ou Eostre. E o que era isto? Era uma deusa, conhecida por ser configurada como a deusa da fertilidade. Então por aí vocês vão começar a compreender mais ou menos isso. E muitos acreditavam que ela tem relação direta com o nome da Páscoa do hemisfério norte. É Aster em inglês, Ostern em alemão, e a relação Ostara com o coelho da Páscoa vai nos trazer também uma estrutura um pouco mais complexa, porque primeiro não se usava um coelho, mas a lebre. Por que a lebre? Porque supostamente compreendia que a lebre ela se produzia sem precisar acasalar. Mas a lebre é um animal um pouco mais selvagem, depois com o tempo eles configuraram o coelho como sendo a melhor realidade para mostrar aí uma Páscoa, né? Segundo esta teoria, a história é que a deusa Ostara, ela transforma um pássaro em coelho para divertir algumas crianças. E a representação moderna de Ostara, deusa da fertilidade da mitologia germânica, vem justamente com isso, não é? Aí o pássaro que se transforma no coelho, e por não estar feliz com a transformação, desejou voltar à sua forma original. Tá? Depois que isso aconteceu, como forma de agradecimento, o pássaro deixou alguns ovos coloridos para a deusa Ostara, que então os deu de presente para as crianças. Essa teoria fez com que a Ostara fosse popularizada como a origem da associação dos ovos coloridos com os coelhos ou coelho da Páscoa. Aí tal vínculo do coelho com a Páscoa, pela via da deusa, na cultura do hemisfério norte, na Alemanha,
depois Estados Unidos, não é? Volta, desce para os Estados Unidos. Tem como referência também uma citação de Jacob Grimm, que em um livro sobre a mitologia germânica, publicado no século XX, afirmou a sua existência. A relação da Páscoa cristã com a deusa Ostara também foi encontrada em uma citação de Beda, padre do século VIII da era cristã. Apesar disso, não existe embasamento histórico que sustente o argumento recém-apresentado. Inclusive, é importante pontuar que o consenso existente é o de que a Páscoa é uma festa cristã originária de uma festa de origem hebraica ou Pesach, o que não é verdade. O cristianismo ele já desvinculou de toda esta estrutura do passado mesmo, do paganismo, do primeiro, segundo, terceiro, quarto século, com a oficialização do cristianismo, e a igreja então se torna aqui uma igreja imperial, onde em dados momentos a própria igreja rivaliza com o imperador de Roma, onde também o ser bispo nesta época da igreja imperial não era alguém que era dotado em teologia ou Bíblia, mas era alguém que tinha um cargo político do Império Romano. Então tudo isso vai levando aqui esta possibilidade de a gente ver uma degradação da fé cristã ao longo do tempo. A Virgem com o coelho, ela vem caracterizada por uma pintura ainda de um quadro lá atrás também, de Tiziano Vicélio. E a mostra da Virgem segurando um coelho branco, o qual era enxergada como um símbolo de pureza. Então, para a igreja, a Páscoa ela traz totalmente uma proposta antagônica àquilo que de fato Cristo fez na cruz. A Bíblia diz que Cristo nos libertou. A Bíblia diz que Cristo nos livrou. A Bíblia diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Então, logo, celebrar a Páscoa seria propor retrocesso. Quando a história desse coelho é consolidada, a primeira menção a um coelho trazendo o ovo de Páscoa remontada é um texto germânico de 1572. E aí a gente vai estar trabalhando isto e depois a gente vai encontrar de novo no século XVII a judia, a igreja cristã. Já tentar relacionar a Páscoa judaica com a Páscoa cristã fica meio que um forçar de barra ou de interpretação de exegese, de texto, mesmo porque a igreja primitiva, como eu disse antes, enquanto constituídas somente de judeus, era viável e normal que os crentes judeus celebrassem a Páscoa, porque já era um ritual familiar, tradicional, e um calendário também nacional de Israel, né? Mas, a partir do momento que os cristãos romperam o círculo de Jerusalém e chega aí na Europa e chega em todo mundo, então eu diria que não tem por que a gente celebrar a Páscoa desse ponto de vista do Pesach, passa por cima, Páscoa, né? Cordeiro pascal, sacrifício, sangue. E ainda quando se fala Deus Ostara, ovo, quem introduziu chocolate mesmo neste ovo foram os franceses também, ficou bom, não é? Porque não é um ovo vazio mais, não é um ovo cozido, é um ovo de chocolate. Mas isto é apetecível, vamos dizer assim. É bom para o paladar, é bom para uma cultura, sei lá, sociologicamente enquadrada, mas isto não chega a ser bom para a fé cristã. Assim sendo, resta a pergunta: é correto o cristão evangélico, protestante ou reformado? Então, evangélico, protestante, reformado, dentro do nosso conceito, tem 3 propostas diferentes que eu não quero entrar nelas, mas todas 3 falam do rompimento que a gente teve com o paganismo católico, não é? Então, é correto o crente celebrar a Páscoa? É correto a Páscoa estar agendada em nosso calendário? É correto substituir a ceia pela Páscoa? Eu diria, olha, como Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 23 a 29, eu diria, faz o seguinte:
Se você não consegue se abster da Páscoa, você só come o chocolate e não preocupa em descobrir a verdadeira história. Porque Paulo, escrevendo que aos Coríntios acerca da carne que vendia nos açougues, que era sacrificada aos ídolos antes de chegar no açougue, ele fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Ninguém busque o proveito próprio. Antes, cada um o que é o de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei tudo o que se puser diante de vocês, sem nada perguntar por causa da vossa consciência. Mas se alguém vos disser: isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque é a terra do Senhor e toda a sua plenitude. Digo isto, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? Então, celebra ou não a Páscoa, não é? Come o ovo de chocolate. Depois você volta para a medidinha certa, mais ou menos assim. Mas não a tenha neste calendário desta semana dita santa, porque aí você estaria retrocedendo. Mas se você achar que consegue passar sem comer este ovo de chocolate, então faz isto, porque eu tenho certeza vai ser melhor, tá bom? Eu, em particular, se perguntar se vai comer o ovo de chocolate, vou. Mas você não está concordando com a ostara? Não, porque eu gosto de chocolate mesmo, simples assim, tá? Mas se alguém chegar, como já aconteceu em outras circunstâncias e em outras situações, escandalizado com esta situação, esta pessoa que talvez vai escandalizar nunca mais vai me ver ou me vir comendo ovo de Páscoa, porque a minha proposta não é causar nenhum tipo de constrangimento para a fé daqueles que ainda são incautos. Então fica aí esta reprimenda ou essa fala, ou esta recomendação. Se você conseguir passar sem, ótimo. Se não conseguir, bom. Mas compreenda, a Páscoa é o fim de uma semana católica que começou no domingo passado com o Domingo de Ramos, tá bom? De qualquer forma, deixei esse adendo aí para vocês. E como sempre, desejando aí um domingo abençoadíssimo. Aqui na nossa igreja vai ser ceia logo pela manhã, não é? E beijo no coração, beijo na alma, fiquem na paz, Deus vos abençoe rique e abundantemente.